às dos maias. Em todas as culturas superiores da América Central, acreditava-se que a posição social e a forma como se morria determinavam o destino da pessoa na vida do além. Assim sendo, as pessoas boas eram muito simplesmente aquelas que levavam uma vida socialmente aceitável. A cultura Pueblo ficou a dever a sua formação a influências anteriores provenientes das culturas pré-clássicas mexicanas em geral. Por volta de 2000 a.C., os índios do sudoeste americano começaram a deixar de ser recoletores e passaram a dedicar-se à agricultura. As suas casas em adobos, chamadas pueblos, tinham vários andares e eram construídas em múltiplos chocalcos. Plantavam hortas ao longo das margens de rios que passassem por perto para permitir uma boa irrigação. Muitas das suas orações e rituais centravam-se na necessidade de ter chuva e umidade em quantidades adequadas no ambiente desértico em que viviam. Tal como nas culturas superiores mexicanas, entre os pueblo, a agricultura era um trabalho essencialmente de homens, embora as mulheres ajudassem a plantar maíz, abóbora, feijão, courgettes e tabaco. Embora por vezes a caça e a recolha de alimentos tenha sido de grande importância para a economia pueblo, a sua alimentação básica era constituída por produtos agrícolas. Apesar dos índios americanos, em geral, nunca terem aceito estranhos nos seus rituais religiosos, os pueblo desenvolveram aquela que foi provavelmente a cultura mais secreta da América do Norte. Acreditavam que o mistério sagrado desaparecia na presença de estranhos que não entendiam os rituais. Os povos pueblo do Ocidente e do Oriente seguiram padrões sociopolíticos diferentes. A oeste, os povos Zuni e Hopi estavam divididos em clãs matrilineares, em que as relações ancestrais de parentesco seguiam a linha da mãe. As casas e os campos de milho eram e ainda são propriedade das mulheres. Pelo contrário, a leste, os pueblos do Rio Grande dividiram as suas aldeias em metades patrilineares, ou seja, dividiram-nas em metades mais ou menos iguais e cada uma delas definia a descendência através do pai. A tribo Zuni, a oeste, vive perto da fronteira atual entre o Novo México e o Arizona e destaca-se pela sua complexidade notável. Como todos os povos pueblo, os Zuni sempre foram conservadores. O pueblo onde vivem está implantado no mesmo local desde cerca de 700 d.C. Aqui, o círculo representa o centro. E os seus rituais alteraram-se pouco ao longo dos séculos. Todas as cerimónias Zuni se integram num entendimento especial que os Zunis têm do universo. O céu é masculino, a terra é feminina. O ar e a luz do sol são masculinos. A terra e a água são femininas. Portanto, somos um produto da nossa mãe e do nosso pai. E cada passo que nós damos na terra, há muito amor, muita afeição, muita saúde que a nossa mãe nos dá. Sempre que inspiramos ou sempre que apanhamos banhos de sol, recebemos o mesmo do nosso pai. Portanto, é assim que nós vivemos na Terra. E a cerimónia leva isso em linha de conta. Estamos aqui sentados nesta cabana e o chão é de terra. Quando nos sentamos numa cabana e fazemos uma cerimónia, tocamos na terra. Mas porquê? Porque ela é a nossa mãe. A nossa mãe tem poderes curativos. Tem muita afeição e muito amor. E nós precisamos de tudo isso. E sempre que respiramos, respiramos a mesma coisa que o nosso pai. E, portanto, o universo, a energia, a força, está na cerimónia. E a nossa mãe e o nosso pai dão-nos a perspectiva correta e nós somos curados. E quando isso acontece, a nossa coragem e confiança são restauradas. É nisso que acreditamos. Portanto, é isso que nós, índios, queremos dizer. Nós vivemos em harmonia com a natureza. Antes de 1700 d.C., mais ou menos, várias aldeias produtoras de milho nas planícies ocidentais combinavam a agricultura com alguma caça.
Um desses casos acontecia com a tribo Pawnee, naquilo que é hoje o Nebraska. A cultura Pawnee era bastante peculiar, porquanto as suas tradições tinham raízes quer no oeste, quer no sudoeste. Os Pawnee estabeleceram aquilo a que poderíamos chamar uma religião da pradaria. Trata-se de uma religião agrária adaptada às enormes pradarias verdejantes, com ritos ligados ao milho, irmandades de danças e chefes quase sagrados. Esta religião descendia parcialmente das religiões do México. Todas as primaveras, num sacrifício à estrela da manhã, capturavam uma virgem, amarravam-na a uma estrutura de madeira e disparavam setas contra ela. No século XVIII chegaram à planície nómadas da tribo Algonquina e tribos Sioux do norte, que tinham sido expulsas dos seus terrenos de caça tradicionais pela expansão dos colonos das potências coloniais europeias. Os acessórios culturais dos algonquinos e dos Sioux incluíam o tipi. Também tinham adquirido o cavalo e as armas de fogo através do homem branco. Agora estes novos imigrantes começaram a combater e a fazer comércio com as tribos mais sedentárias, como os Pawnee. A fusão dessas culturas produziu a pitoresca cultura das planícies, que dominou as regiões ocidentais da América do Norte durante um pouco mais de 100 anos, entre 1750 e 1880. Foi a última das grandes culturas índias independentes. A meio do verão de 1832, o famoso pintor George Catlin presenciou vividamente cenas de uma dita tenda de medicina entre o povo Mandan, um ramo da tribo Sioux. Segundo Catlin, a cerimónia Mandan tinha 3 atos. Primeiro havia um ritual a celebrar o desaparecimento da grande inundação, que os Mandan acreditavam marcar o início da existência humana. Em segundo lugar, havia a dança do touro, que se destinava a providenciar búfalos para o futuro. E em terceiro lugar, os mancebos da tribo eram convidados a tornarem-se homens e guerreiros. Catlin descreveu como os adolescentes Mandan eram enrijecidos pela tortura no 4º e último dias do ritual, quando os candidatos já se encontravam enfraquecidos pela falta de sono, comida e bebida. Nos 4 dias da dança do sol, somos ensinados que estamos ali para nos sacrificarmos, para adquirirmos a compreensão do ciclo da vida. E, portanto, fazemos aquilo durante 4 dias e sacrificamos a única coisa que tem algum valor para nós, ou seja, um pouco do nosso sangue, um pouco do nosso suor e o facto de nos privarmos dos prazeres mundanos durante aqueles 8 dias. Portanto, nós não consideramos isso tortura. Tortura é uma coisa que nós fazemos a um inimigo. Hoje, já com o pé no século XXI, a dança do sol ainda é praticada nas reservas pelos índios das planícies. Passam por 3 a 4 dias de jejum, dançam, rezam e recebem bênçãos do curandeiro da tribo. A prática religiosa dos índios americanos mudou bastante nos nossos tempos. Enquanto muitos membros das velhas tradições índias se integraram na cultura dominante, os que não o fizeram lutam para preservar as coisas que deram sentido a tantas gerações dos seus antepassados. Como acontece com a vida religiosa moderna em geral, até que ponto terão sucesso é uma coisa que ainda está para se ver. O mundo tem de entender a filosofia das pessoas ligadas à natureza, quer sejam índias, africanas, asiáticas ou europeias. O que nós queremos dar ao mundo é essa filosofia de interdependência natural. Mas ninguém pode invadir as cerimónias de outra tribo e pensar que vai ser capaz de perceber e entender essa tribo só porque assistiu a essas cerimónias. Não é assim que as coisas funcionam. Even in
Mesmo nos nossos dias, esses ensinamentos continuam vivos e continuam a ser valiosos para nós. É pena que muitos membros do nosso povo tenham sentido que tinham de fazer uma escolha. Uma escolha entre ideias tradicionais e ideias novas. Por mim, escolhi o caminho da tradição. As for myself, I've chosen the older road. Di kego hanatsi ho ayila la kego san kelang onazo zanga yo hora esti onazo zanga yo hora esti